Loucura, 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 já diria Luciano Huck, loucura na Série A. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre a dança das cadeiras dos treinadores da Série A. Muita demissão inesperada, reviravoltas. Aliás, eu acho que todas as demissões daqui desse vídeo, todas são inesperadas. Ninguém acreditava. Ninguém imaginava que tal coisa pudesse acontecer. Fica nesse vídeo, porque, você vai ter que ficar procurando notícia uma por uma. Aqui eu trago tudo pra você já. Compilado geral, tudo dos treinadores da Série A. Todos que foram demitidos, todos que estão chegando. Caso você não saiba ainda, fica nesse vídeo aqui para se informar. E se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. Ativa o sininho que tem muito conteúdo bom aqui no canal, tá? Ainda hoje tem pré-jogo de Vasco e Bahia, pós-jogo de Vasco e Bahia e muita coisa aqui para você, tá? Então, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, já falei, né? Agora é o seguinte, vamos falar nesse vídeo aqui sobre 3 demissões de treinadores que deixou o mundo do futebol maluco. Ninguém esperava. A primeira, a mais bombástica de todas, é o pedido de demissão de Renato Gaúcho em plena entrevista coletiva. Bora primeiro ler a legenda aqui do Instagram. Agora, Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense. Se você não sabe aí, tá acordando agora, o Fluminense ontem foi eliminado. Pois é, Renato Gaúcho pediu demissão. Vai vir outro cara e quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou dar a cabeça dele. Vou descansar e deixar alguns gênios da internet falarem sobre futebol. Então tá aí, Renato Gaúcho bastante irritado e bora ver agora o que foi que ele falou. Então eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então a partir de agora vai estar o outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós temos hoje uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro e estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. O Fluminense também, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, gente. Pois é, o homem pediu demissão em plena coletiva. Tá aí, galera. Então aqui, ó, agora o Fluminense confirma oficialmente que Renato Gaúcho pediu demissão e não é mais o técnico do clube. O Fluminense informa que Renato Gaúcho não está mais à frente do comando técnico da equipe. O treinador pediu demissão, desligamento após a partida desta terça-feira. Também deixaram o clube os auxiliares de Alexandre Mendes e Marcelo Salles. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Enfim, né? E aí, cara, me pegou muito de surpresa essa notícia, mas muito de surpresa, porque eu acho que de todas, essa era a que eu menos esperava. E assim, eu não consigo entender por que é que ele fez isso. Tem até um comentário aqui, ó, no post anterior. Simplesmente o cara que eliminou Inter de Milão e Al Hilal, bateu de frente com Borussia, não conseguiu superar o poderoso Lanús. Pois é, ele não conseguiu aguentar o rojão de cair do poderoso Lanús. E eu não entendi absolutamente nada. Por quê? Porque eu assisti o jogo ontem, fiz análise pós-jogo aqui no canal, e sinceramente, eu achei que o Renato não tem tanta culpa no jogo de ontem, não. Não tem tanta parcela de culpa no jogo de ontem, não. Ele escalou bem, o time rendeu, a escalação dele deu resultado, o time rendeu. Samuel Xavier, Lúcio Acosta, todos foram muito bem além do primeiro tempo. O Fluminense tomou gol no vacilo da zaga, e ainda assim depois o Fluminense atacou, foi melhor do que o Lanús durante o jogo inteiro. Mas mata-mata tem disso, o jogo de Copa tem disso. Você toma um gol, você é eliminado. Acontece, é um vacilo, não podia ter tido. Agora, que culpa tem o Renato? Da defesa ter vacilado. A linha tava bem postada lá, os caras, ó, parado. Então, tipo assim, eu acho que o Renato não tem tanta parcela de culpa no jogo de ontem. Ele, de fato, ele surtou. Ele surtou e falou, quero ir embora, tchau. Quer dizer, não aguentou a pressão da torcida, não aguentou a pressão da mídia, não aguentou a pressão da internet. Se mostrou um cara com pouco discernimento mental para se manter no cargo de técnico do Fluminense. Parecido com o Renato Paiva aqui no Bahia, que pediu demissão por causa da montagem da Babô de falar de burro. Só que Paiva é um técnico português. O Renato Gaúcho, ele já está aqui no Brasil. Ele é brasileiro, ele sabe como é que funciona. E não aguentou a pressão. E foi embora do Fluminense. E aí, cara, o Renato, ele chegou na semifinal do Mundial de Clubes. O time dele estava em 8º lugar
do Campeonato Brasileiro. O cara estava na semifinal da Copa do Brasil e o cara pediu demissão mesmo assim. É inacreditável, tá? E aí eu esqueci de colocar em tela para vocês aqui, galera, mas deixa eu colocar aqui rapidinho, porque o Fluminense parece que já tem outro treinador na mira, que é o Cuca. Agora, pega de surpresa com o pedido de demissão de Renato Gaúcho. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, já faz contato com o Cuca nesta madrugada. Demitido recentemente do Atlético Mineiro, o treinador é favorito a assumir o tricolor. Cara, o Cuca é aquela bola de segurança, né? É aquele treinador brasileiro que a gente sabe que tem um bom histórico, que faz bons trabalhos geralmente, que pega o time e dá resultado. Já foi campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, tem um currículo vasto. É meio que um perfil parecido com o Renato Gaúcho. Então meio que o Fluminense está aí trocando 6 por meia dúzia, mais ou menos. É uma decisão acertada, eu acho que é uma bola de segurança. É um treinador que sabe trabalhar no meio da temporada, que sabe manter um bom trabalho, sabe pegar um time e manter. Então o Fluminense ainda pode ser campeão brasileiro. Brasileiro não. Pode ser campeão da Copa do Brasil, pode conseguir se manter bem no brasileiro. E assim, de fato eu não consigo entender a decisão de Renato Gaúcho. Tô trazendo a informação de vocês aqui do Cuca, mas o ponto central é demissão do Renato. Porque de fato eu não consigo entender, tá? Porque o trabalho dele tava bem, tava dando resultado, apesar da derrota de ontem. Então assim, não dá para entender. E aí agora, já que a gente já passou a régua no caso do Renato Gaúcho, a gente vai para outro caso, que é o caso do Internacional, que eu trouxe aqui quando o Roger foi demitido, fiz a cobertura completa, trouxe aqui a cobertura do Inter procurando um novo treinador, e aí parecia que estava tudo acertado com o Luiz Sobeldia, do São Paulo. Parecia que já estava perto de anunciar, mas aí deu uma reviravolta. E o Inter começou a negociar e ir mais a fundo com o Ramon Dias. E agora saiu a notícia, há 12 horas atrás, de que Ramon Dias está fechado como novo treinador do Internacional. O treinador argentino será anunciado oficialmente pelo clube gaúcho amanhã. Ou seja, isso aqui foi há 12 horas, então hoje ele deve ser anunciado. E aí é o seguinte, para mim o Inter deu uma sorte absurda. Eu acho que o Zubeldia era uma aposta, muito de risco. Eu não sei se ele daria certo, se ele daria errado. Eu acho até que poderia dar certo a curto prazo, como ele deu certo no São Paulo quando ele chegou, ano passado. Agora, esse ano o trabalho dele era muito ruim. São Paulo brigava para não cair. O Ramon Dias já é uma bola mais de segurança. Para mim, Ramon Dias é melhor do que o Zubeldia. Para mim, Ramon Dias ele consegue pegar o time no meio da temporada limitado e conseguir salvar do rebaixamento, como ele já fez algumas vezes. Só que esse não é o caso do Inter. O Inter já é outro patamar. O Inter tem elenco, tem time e está no meio de tabela ali. Então a missão dele basicamente é pegar o Inter e levar o Inter para se recuperar no campeonato e lutar por uma vaga na Libertadores. Com o Ramon Dias, eu acho que isso pode acontecer. Porque se ele conseguiu fazer times limitados jogarem, a tendência analógica é que com o time do Inter, ele vai fazer com que o time do Inter consiga brigar na parte de cima. E aí ficaria um concorrente a mais ali na disputa pela Libertadores. E é o seguinte, para mim, decisão acertada, é um treinador melhor do que o Zubeldia, é a bola mais de segurança. E ele é conhecido, um parceiro meu falou para mim uma vez, como o Felipão argentino. E é basicamente isso. Ele dá resultado ali no meio de temporada, no curto prazo, só que a longo prazo ele não dá resultado. E aí, mais uma vez, é o perfil de treinador que o Inter está buscando. É o treinador que vai chegar agora, vai ser o bombeiro, vai conseguir salvar a temporada do Inter, fazer o Inter para a Libertadores, recuperar o Inter no campeonato, que nesse momento o Inter, deixa eu até olhar aqui, está na 13ª colocação do Brasileirão, uma campanha fraca para o elenco que tem o Internacional. Então a missão dele é levar o Inter para as alturas. E eu acho que a tendência é que ele consiga. Agora, eu não renovaria o contrato para o ano que vem, porque ele já se mostrou algumas vezes ser um treinador de prazo de validade. Já se mostrou algumas vezes ser um treinador que a longo prazo ele não consegue dar conta. Então, eu acho que até o final do ano é o ideal, e aí depois ele vai embora, e é isso. Nada mais além disso, tá? Não espero que a longo prazo que ele vai dar resultado, eu acho que só até o final do ano. E para completar, Rodrigo Chagas está fora do Vitória, e o Vitória já achou um novo treinador. E aí a gente vai ver agora a opinião de Bocão sobre isso, sobre o desligamento de Rodrigo Chagas e o novo treinador do Vitória, que é o Jair Ventura. Tá em tela pra vocês aí. Deixa eu botar o som aqui que eu sempre esqueço, mas agora eu não esqueço. Tá aí, ó. Eu tô indignado. Indignado. Não se faz isso com o profissional. Não se faz isso com o Rodrigo. Indignado. Vocês não têm o mínimo de respeito, rapaz. Fábio Mota, o mínimo de respeito e dignidade, rapaz. Você tirou o profissional do sub-20. Esse cara já foi demitido daí, já mostrou que é bom. Você não tem a mínima paciência com o Carille, com todos. Você esperou 10, 15 jogos.
Mas tirou Rodrigo, você traz Jair Ventura, 11º lugar na Série B, Fábio Mota. Não traga. Eu acabei de falar com um treinador. Que topa, que tá na lista, que vocês tentaram e não conseguiram. Eu falei com ele agora. Vocês estão acabando com o clube, Fábio Mota. Estão acabando com o clube. Não vai trazer. Jair Ventura é 11º. O que é que esse cara tem de melhor? O que é que ele tem de melhor do que Rodrigo Chagas? Meu Deus do céu. Acabou, Vitória. O Bocão, ele sempre tem esse jeito, né? Olha, saia do clube, Fábio Mota. Eu vou ser o presidente. Olha, eu falei com o treinador. Eu, não sei o que. Ele sempre joga a responsabilidade pra ele, né? Vamos lá. Sobre a análise dele sobre o Jair Ventura. Concordo em parte. Mas assim, Jair Ventura tá em 11º lugar da Série B. Não diz muita coisa, não. O Avaí tá em crise. O Avaí não é um clube bem estruturado. E assim, se você parar pra analisar, pergunta para a torcida do Vitória aí. Vocês queriam quem? Vocês queriam Guardiola? Vocês queriam Mourinho? Vocês queriam Abel? Vocês queriam Renato Gaúcho? Vocês queriam Ramon Dias? Treinadores que não estão na realidade do Vitória? O que vocês queriam? O que vocês achavam que dava para trazer? Porque Jair Ventura, para mim, está na realidade do Vitória. Inclusive, quando o Fortaleza demitiu o Vojvoda, a torcida do Fortaleza queria Jair Ventura. Boa parte queria. Tem um tweet que eu vi do torcedor do Fortaleza falando assim: as coisas aqui são feitas muito na base do que a ESPN ia pensar. O que a ESPN pensaria se eu trouxer um treinador como Jair Ventura? Porque Jair era bola de segurança. Palermo é treinador argentino. Ele não está habituado ao futebol brasileiro. Ele não sabe como é que funcionam as coisas aqui. E assim, o Jair Ventura é um treinador que, para ser bombeiro, ele serve. Já provou isso. Provou isso no Sport, que é o trabalho que a gente mais conhece aqui no Nordeste, recentemente. Lá em 2020, no ano da pandemia, quando o Sport tinha um time limitadíssimo, ele pegou aquele time e conseguiu salvar do rebaixamento, metendo 2-0 no Bahia, inclusive, com o Thiago Neves, inclusive, fazendo golaço. Eu acho que foi anulado, depois aí ele fez outro, nem lembro. Mas Thiago Neves deitou e rolou naquele jogo. Então, assim, é um treinador que, para a situação do Vitória no momento, é o ideal. Para mim, é o ideal. Até melhor do que Mancini, que está empregado no Goiás, que foi uma sugestão que a gente deu aqui quando o treinador Carille, o Carpini, foi demitido. Não lembro quem foi agora. Mas assim, vocês queriam quem? Quem que vocês queriam para treinar o Vitória? Porque o Jair Ventura está na realidade do Vitória e acho que no momento é um dos melhores treinadores bombeiros que temos no futebol brasileiro. Salvou o Sport do rebaixamento, salvou o Juventude de 2021, rebaixando o Bahia, inclusive. Recentemente no Atlético Goianiense ele fez uma ótima campanha na Série B. Ele pegou o time que estava mal no meio de tabela e conseguiu recuperar, conseguiu subir para a Série A. Então é um treinador bombeiro. É um treinador que consegue pegar times limitados que estão mal e melhorar. E dar aquele up, dar aquele setinha para cima e colocar o time para escapar do rebaixamento. Ou para se levar à Série B. E ninguém entende como. Como que você conseguiu fazer esse time se salvar? Como que você ganhou esse jogo? Como que você pontuou aqui? Ninguém entende. Ele joga feio, ele joga para trás, é aquela retranca, mas é uma retranca que dá resultado. E que encaixa certinho no que o Vitória precisa para esse momento. Então, assim, eu achei uma boa contratação. Eu critico o Fábio Mota demais aqui no canal, mas eu achei uma decisão acertada de Fábio Mota. Vitória, nesse momento, é o 17º colocado do campeonato. Está com 22 pontos. Aí Jair Ventura vai ter que achar uns 23 para escapar. E aí, com o Jair Ventura, o Vitória pode conseguir. Bora pegar a tabela aqui rapidinho. Porque assim, o Vitória vai ter uma sequência agora factível. O Vitória vai pegar o Grêmio, fora de casa, que é na Arena, mas que não é aquele Grêmio todo. Vai pegar o Ceará, no Barradão. Vai pegar o Vasco, em São Januário. Com o Jair Ventura, você já consegue fazer uma projeção um pouco melhor. Tu consegue, sei lá, colocar um empate com o Grêmio, colocar um triunfo contra o Ceará, um empate com o Vasco, tentar tirar um empate do Bahia, ou até vencer o jogo, quem sabe. Mas acho que vocês vão tomar um pau do Bahia. E agora, você tem perspectiva. Você olha e fala, a Vitória tem perspectiva de escapar do rebaixamento. Porque do jeito que tá mandando, eu já tava começando a achar que ia rodar, que ia ladeira abaixo, que ia ser rebaixado. Agora com o Jair Ventura, eu já acho que pode escapar, porque para mim foi a decisão acertada. Para mim, talvez era a melhor opção que tinha disponível pro Vitória, era Jair Ventura. Eu não entendo por que o Bocão tá reclamando tanto e por que a torcida do Vitória tá reclamando tanto. Queria um Guardiola, só pode. Porque assim, Jair Ventura provou nos últimos trabalhos
que pode pegar um time limitado que está mal e recuperar, que é o caso do Vitória atualmente. E eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E esse foi o vídeo, tá? Até a próxima. Fui!